Meu filho tentou me roubar, me internar e me apagar da própria vida. Quando descobri que ele estava tramando com um advogado criminoso para me declarar louca, entendi. Não era só sobre dinheiro. Era sobre me transformar em nada. Mas ele esqueceu que professora de matemática aposentada não é louca, muito menos burra. E minha volta por cima acabou mudando a vida de várias outras vovós que também eram vítimas de filhos ingratos. E a minha não fechava fazia tempo. Se essa história já apertou seu peito logo nos primeiros minutos, me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Fazendo o almoço? Descansando depois do trabalho? E se quiser ficar comigo até o fim, fica. Porque o que vem pela frente é mais pesado do que parece. E, infelizmente, mais comum do que deveria. Meu nome é Odelin Cardoso. Tenho 68 anos. Fui professora de matemática por 42 anos nas escolas estaduais de Campinas. E esta é a história de como meu único filho tentou me roubar a casa, a aposentadoria e até a sanidade. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Foi numa quinta-feira de outubro de 2024. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Arroz, feijão, bife acebolado. Do jeito que o Rafael sempre gostou. Quando ele entrou e disse, seco: "Mãe, senta aqui na mesa. A gente precisa conversar." O tom não era de filho preocupado. Era de chefe convocando o funcionário. Júlia, minha nora, já estava sentada com um caderno aberto na frente dela, caneta na mão. Parecia reunião de trabalho. Senti o estômago apertar, mas sentei. Rafael cruzou os braços, respirou fundo como quem ensaiou o discurso e soltou: "Mãe, a senhora precisa entender que não dá mais para ficar de graça aqui. A gente decidiu que é justo a senhora contribuir com 2.500 por mês da sua aposentadoria. Afinal, luz, água, comida, tudo isso tem custo. E a senhora não é mais criança para ser sustentada." Eu não consegui responder. Fiquei olhando para ele como se estivesse vendo um estranho. Aquele homem de 42 anos, de braços cruzados e olhar duro, era o mesmo menino que eu embalei no colo a noite inteira quando teve catapora. O mesmo que chorou no meu ombro quando o pai morreu. Júlia anotava algo no caderno. Rafael esperava minha resposta com a paciência de quem já decidiu tudo. Eu tinha 68 anos. Tinha construído aquela casa sozinha com o dinheiro da herança da minha mãe. Tinha criado aquele filho praticamente sem o pai, que passou mais tempo no trabalho do que em casa. Tinha sacrificado mestrado, viagens, sonhos, tudo, para garantir que ele se formasse, que tivesse futuro. E ali, naquela mesa que eu mesma comprei há 20 anos, eu estava sendo cobrada. Como inquilina, como peso, como estorvo. Levantei devagar, as pernas tremendo, e voltei para a cozinha. Desliguei o fogo. O bife acebolado queimou um pouco nas beiradas. Não liguei. Fui pro quarto, fechei a porta e pela primeira vez em muitos anos, chorei até a voz sumir. Naquele momento, eu ainda não sabia que aquela cobrança era só o começo. O plano do meu filho era muito pior do que eu imaginava. Eu conheci José Carlos numa festa junina da escola, onde eu dava aula, em 1979. Ele era contador, sorriso fácil, jeito tranquilo. Me conquistou porque não tentou impressionar. Apenas conversou. Sobre música, sobre livros, sobre a vida. Casamos 2 anos depois. Rafael nasceu em 1983. Foram anos bons, aqueles primeiros. José Carlos trabalhava muito. Eu também. Mas a gente se virava. Minha mãe, Dona Aparecida, costureira de mão cheia, ajudava com o Rafael quando eu tinha turno dobrado na escola. Ela morava num sobrado antigo no centro de Campinas, herança do meu avô. Quando ela morreu, em 92, deixou aquele imóvel para mim. Vendi por R$120 mil. Uma fortuna na época. José Carlos queria investir o dinheiro. Eu queria segurança.
Comprei a casa onde estou até hoje. 3 quartos, quintal grande, bairro tranquilo. Coloquei tudo no meu nome. Não por desconfiança, mas porque aquele dinheiro vinha do suor da minha mãe, das madrugadas dela na máquina de costura. Era sagrado. Rafael cresceu nessa casa. Foi nesse quintal que ele aprendeu a andar. Caiu da bicicleta. Jogou bola com o pai nos domingos. José Carlos, apesar de ausente durante a semana, era presente aos finais de semana. Montava churrasqueira, consertava torneira, plantava roseiras comigo. As mesmas roseiras que estão lá até hoje. Eu lecionava matemática em 2 escolas estaduais. Acordava às 5 da manhã, voltava às 7 da noite. Corrigia a prova de madrugada, preparava a aula no domingo. Mas não reclamava. Eu amava ensinar. Amava quando um aluno finalmente entendia a equação do 2º grau e os olhos dele brilhavam. Amava ser chamada de professora Odelim na rua, com respeito. Quando Rafael tinha 15 anos, José Carlos teve o primeiro infarto. Pequeno, susto. Ele sobreviveu, mas precisou reduzir o ritmo. Parou de trabalhar tanto. Ficou mais em casa. Ficou mais comigo. Foram anos bons aqueles. Eu tinha 40 e poucos, ele também. Viajamos pra praia algumas vezes, coisa simples. Mas era nosso. Rafael sempre foi um menino introspectivo. Não era carinhoso como outras crianças. Não subia no colo, não pedia abraço. Mas eu não ligava. Achava que era jeito dele. Quando terminou o ensino médio, quis fazer faculdade de administração. Particular. Cara, José Carlos estava aposentado por invalidez, ganhava pouco. A conta caiu nas minhas costas. Eu tinha acabado de ser convidada para fazer mestrado na Unicamp. Bolsa integral. Era meu sonho. Mas a mensalidade da faculdade do Rafael era R$ 3.200 por mês. Eu ganhava 4.500 na época. Não dava para fazer os dois. Escolhi meu filho. Sempre escolhi. Trabalhei em 2 escolas. Dei aula particular aos sábados. Vendi brigadeiros na feira aos domingos. Rafael se formou em 2006. Eu estava lá, aplaudindo, com os olhos marejados. José Carlos também. Meu filho, administrador. Achei que ele fosse agradecer. Ele só disse: "Valeu, mãe." Em 2012, José Carlos teve o 2º infarto. Esse não perdoou. Morreu no hospital de madrugada, com 59 anos. Rafael nem foi ao velório. Mandou mensagem dizendo que estava resolvendo coisas do trabalho e que ia compensar depois. Nunca compensou. Fiquei sozinha na casa grande. Rafael morava em São Paulo na época. Trabalhava numa empresa de logística. Ligava de vez em quando. Visitas raras. Eu entendia. Vida adulta é corrida. Pelo menos era o que eu dizia pra mim mesma quando passava o Natal sozinha. Em 2015, ele me ligou animado. Ia casar. A noiva se chamava Júlia. Trabalha com marketing digital. Fui ao casamento. Pequeno. Só amigos próximos. Júlia foi educada comigo, mas distante. Sorria, mas o sorriso não chegava nos olhos. Os anos seguintes foram de silêncio. Mensagens curtas. Visitas protocolares no meu aniversário. Eu continuava dando aula, corrigindo prova, vivendo minha rotina. Em 2022, me aposentei. 42 anos de magistério. Festa pequena na escola. Placa de homenagem. Lágrimas. Os alunos antigos apareceram. Rafael, não. Achei que ia curtir a aposentadoria. Viajar, descansar, cuidar do jardim. Mas a solidão pesava. A casa ficou grande demais para uma pessoa só. Então, em março de 2023, Rafael me ligou. A voz dele estava diferente, cansada. "Mãe, eu perdi o emprego. A empresa faliu. Tá difícil aqui em São Paulo. Posso ficar uns meses aí em casa até eu me reerguer?" Meu coração disparou. Meu filho precisava de mim. Finalmente. "Claro, filho. A casa é sua também. Vem."
Ele e Júlia chegaram numa sexta-feira. Malas grandes, caixas, móveis. Uns meses viraram um ano. Viraram um ano e meio. Júlia trabalhava em casa, sempre no computador. Rafael saía de vez em quando para entrevistas, mas nunca dava em nada. Eu não cobrava aluguel. Não cobrava despesas. Cozinhava, limpava, lavava roupa. Eu estava feliz. A casa não estava mais vazia. Mas aos poucos as coisas mudaram. Rafael começou a falar comigo de forma mais seca. Júlia revirava os olhos quando eu dava opinião sobre qualquer coisa. As conversas foram ficando curtas. Os jantares silenciosos. Até que chegou aquela quinta-feira de outubro. A reunião, a cobrança. Eu deitei naquela noite revirando tudo na cabeça. Onde eu errei? Fui mãe ruim? Cobrei pouco? Cobrei demais? Não demonstrei amor suficiente? Ou talvez, e isso doía mais que tudo, meu filho simplesmente não me amava. Mas eu ainda não sabia de nada. Ainda achava que era só sobre dinheiro. Que dando os 2.500, a situação se resolveria. Ainda acreditava que amor de mãe consertava qualquer coisa. Eu estava tão enganada. Na sexta-feira seguinte, acordei com a decisão tomada. Ia pagar os 2.500. Não porque concordava, mas porque queria paz. Queria que meu filho olhasse para mim de novo, sem aquela frieza no olho. Fui até o quarto dele de manhã cedo. Bati na porta. Rafael abriu de roupão, cara amarrada. Mãe, que foi? É 7 horas da manhã. Eu aceito. Vou contribuir com os 2.500. Mas preciso que você entenda que vou ficar com pouco para mim. Minha aposentadoria é 4.800. Ele não agradeceu. Apenas acenou com a cabeça. Beleza. A gente faz uma transferência automática. Mais prático. E fechou a porta. Fiquei parada no corredor, olhando para aquela porta de madeira. Nenhum obrigada. Nenhum. A gente sabe que é difícil, mãe. Nada. Voltei para a cozinha. Fiz café. Sentei sozinha na mesa. A casa estava em silêncio. Júlia e Rafael ainda dormiam. Olhei em volta. Aquela casa tinha cada tijolo colocado com meu suor. As cortinas, eu que costurei. O piso, eu que escolhi. O jardim, eu que plantei com José Carlos. E agora eu estava pagando para morar nela. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas estranhas. Júlia fuçava nos meus papéis quando achava que eu não estava vendo. Abria gavetas, mexia em documentos, tirava foto com o celular. Quando eu entrava no cômodo, ela disfarçava, sorria, dizia que estava procurando uma caneta. Uma tarde, Dona Célia, minha vizinha de 30 anos, me chamou no portão. Odelim, posso falar uma coisa? Não sei se devo me meter, mas... Fala, Célia. Sua nora estava aqui ontem. Perguntou se eu reparava se você esquecia muito as coisas. Se você repetia histórias. Se eu achava que sua memória estava falhando. Meu estômago gelou. E o que você respondeu? Que você tem a memória melhor que a minha, horas. A mulher saiu emburrada. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por que Júlia estava perguntando sobre minha memória? Eu não esquecia nada. Lembrava de data de aniversário de ex-aluno de 20 anos atrás. Lembrava de CPF de cor. Lembrava de cada equação que ensinei. No final de semana, durante o almoço, Júlia soltou, como quem não quer nada. Sogra, a senhora já pensou em fazer um check-up completo? Exame neurológico, essas coisas? Por quê? Eu tô bem. Ah, sei lá. Prevenção, né? A senhora já tem 68 anos. É normal a memória começar a falhar nessa idade. Rafael concordou com a cabeça, mas não olhou pra mim. É, mãe. Não custa nada. Eu não respondi. Mas aquilo grudou em mim. Memória falhar. Como se eu fosse senil. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Na segunda-feira de manhã, eu estava na área de serviço estendendo roupa quando ouvi a voz de Rafael no quintal.
Ele estava ao telefone, andando de um lado para o outro, nervoso. Fiquei parada atrás da porta, escutando. Henrique, quanto tempo leva isso? Não, eu sei que não é simples, mas a gente precisa agilizar. Ela tem a casa no nome dela. Aposentadoria boa. Se a gente não agir logo, vai complicar. Que laudo médico? Você consegue isso fácil, não consegue? Conhece gente. Curatela demora quanto? 3 meses? Não dá para ser mais rápido? Fiquei sem ar. Curatela. Laudo médico. Eu sabia o que aquilo significava. Tinha visto acontecer com uma colega de escola anos atrás. A família pediu interdição, alegou demência, assumiu tudo. A coitada morreu 6 meses depois num asilo, dopada, sozinha. Meu filho estava planejando fazer isso comigo. As pernas falharam. Sentei no chão da área de serviço, as costas na parede fria, o coração disparado. Não era sobre os 2.500, era sobre tudo. A casa, a aposentadoria, minha liberdade, minha identidade. Rafael queria me apagar. Passei o resto do dia fingindo normalidade. Fiz janta, lavei louça, sorri quando precisei. Mas por dentro estava desmoronando. À noite, trancada no quarto, peguei o celular. Pensei em ligar para a polícia. Mas dizer o quê? Que ouvi meu filho falar de curatela no telefone? Não era crime. Ainda. Liguei para Célia. Célia, preciso de ajuda. Preciso de uma advogada. Urgente. O que houve, Odelin? Meu filho quer me roubar e vai tentar me declarar louca para isso. Célia ficou em silêncio por 3 segundos. Amanhã de manhã, 8 horas. Eu te levo na doutora Mariana. Ela é especialista nisso. Desliguei. Deitei. Não dormi. Fiquei olhando para o teto a noite toda, repassando os últimos meses. Os sinais estavam todos lá. A frieza dele. As perguntas dela. A cobrança dos 2.500 não era para me sangrar aos poucos. Era para criar narrativa. Olha, juiz, a senhora é um peso financeiro. Não contribui. Precisa de cuidados. Eles estavam construindo um caso contra mim. E eu, trouxa, pagando janta. Quando o dia clareou, eu não era mais a mesma mulher. A mãe que aceitava tudo, que relevava tudo, que acreditava que amor resolve. Essa mulher morreu naquela noite de escuta no quintal. Agora eu era outra coisa. Eu era uma professora de matemática aposentada que sabia fazer contas. E a conta do meu filho não ia fechar. Terça-feira, 8 da manhã. Célia me buscou de carro. Não falamos muito no caminho. Ela só segurou minha mão quando parou no sinal. O escritório da doutora Mariana Furtado ficava num prédio comercial antigo no centro. Subimos de elevador. Sala pequena, organizada, cheiro de café fresco. A advogada tinha uns 45 anos, cabelo preso, olhar direto. Dona Odelin, a Célia me contou um pouco, mas preciso que a senhora me conte tudo, do começo. Eu contei. A reunião, a cobrança, as perguntas sobre memória, a ligação que eu escutei. Quanto mais eu falava, mais Mariana anotava. Quando terminei, ela suspirou. A senhora trouxe documentos da casa? Trouxe. Escritura, IPTU, tudo. Ela abriu, analisou. Virou página. Franziu a testa. Dona Odelin, a senhora sabia que 6 meses atrás alguém tentou incluir o nome do seu filho como coproprietário deste imóvel? Meu coração parou. Como assim? Alguém apresentou uma procuração em cartório, alegando que a senhora autorizava a inclusão do Rafael Cardoso como coproprietário. O registro foi barrado porque a assinatura não batia com a da senhora nos documentos anteriores. Mas a tentativa está registrada aqui. Eu não consegui falar. Apenas olhei para Célia, que estava pálida ao meu lado. Mariana continuou, agora mais séria. Dona Odelin, isso não é só abuso financeiro. Seu filho está preparando um golpe de interdição fraudulenta. A estratégia é clássica.
Criar narrativa de declínio cognitivo. Conseguir um laudo médico falso. Pedir curatela. Assumir controle total dos seus bens. Se ele conseguir, a senhora perde tudo. Casa, aposentadoria, liberdade. Ele pode até interná-la contra sua vontade. As palavras bateram em mim como socos. Quanto tempo eu tenho? Dias, não semanas. Se ele já está em contato com esse Henrique, já tem advogado. Já tem plano. A senhora precisa agir agora. Saí do escritório com uma lista de coisas para fazer. Atualizar escritura. Fazer medida protetiva. Reunir provas. Célia me levou de volta para casa. Rafael e Júlia tinham saído. Sentei no sofá da sala, sozinha. Olhei em volta. As fotos na estante. Eu e José Carlos no casamento. Rafael bebê. Rafael criança. Rafael formado. Peguei a foto da formatura dele. Eu estava ao lado, sorrindo, olho brilhando de orgulho. Ele estava sério. Já era frio naquela época. Eu só não quis ver. Abri o álbum de fotos antigo. Tinha uma do dia que a gente plantou as roseiras no jardim. Rafael tinha uns 7 anos. José Carlos segurava a pá. Eu segurava o Rafael. Todos sujando de terra, rindo. Quando aquele menino virou esse homem? Ou ele sempre foi assim e eu forcei uma versão dele que nunca existiu? Passei a tarde toda naquele sofá, revirando memórias. As noites que passei acordada quando ele teve catapora. As vezes que vendi brigadeiro para pagar mensalidade. O mestrado que eu abandonei. As viagens que não fiz. Os sonhos que engavetei. Tudo por ele. E ele estava tentando me roubar. À noite, quando Rafael e Júlia voltaram, fingi que estava tudo normal. Fiz janta. Eles comeram em silêncio. Júlia mexia no celular. Rafael assistia a TV. Ninguém perguntou como foi meu dia. Depois da janta, trancada no quarto, chorei. Chorei tanto que a fronha ficou encharcada. Não era choro de dor. Era choro de luto. Eu estava enterrando o filho que eu achava que tinha. O filho que existia só na minha cabeça. Liguei para Célia de madrugada. Célia, eu não sei se consigo fazer isso. Ele é meu filho. Odelim, escuta. Filho que tenta roubar mãe não é filho. É bandido. A frase doeu. Mas era verdade. Desliguei. Fiquei olhando pro teto, pensando. Será que valia a pena lutar? Eu já tinha 68 anos. Pra quê? Pra quem? José Carlos morreu. Minha mãe morreu. Eu estava sozinha mesmo. Talvez fosse mais fácil desistir. Deixar ele pegar a casa. Pegar a aposentadoria. Ir pra algum asilo. Definhar. Morrer. Seria mais fácil. Mas de madrugada, olhando pela janela do quarto, vi o jardim. As roseiras que eu e José Carlos plantamos estavam floridas. Rosas vermelhas, vivas, teimosas. Elas sobreviveram ao inverno rigoroso do ano passado. Secaram. Pareciam mortas. Mas brotaram de novo. Eu também podia. Levantei da cama. Abri a gaveta da cômoda. Peguei minha carteira de professora aposentada. Aquela carteirinha velha, gasta, com foto minha de 20 anos atrás. Odelim Cardoso, professora de matemática, 42 anos de magistério. Eu não era só mãe, eu era professora. Fui competente a vida inteira. Ensinei centenas de alunos. Resolvi 1000 equações. Não desisti de nenhum problema. Não ia desistir desse. Na manhã seguinte, quando o Rafael saiu, peguei minha bolsa e fui direto pro cartório. Comecei a juntar documentos. Comecei a agir. Porque eu percebi uma coisa naquela madrugada de choro e luto. Não era sobre salvar meu filho. Era sobre salvar a mim. Os dias seguintes foram de movimento silencioso. Eu ia ao cartório, voltava, ia ao banco, voltava. Sempre quando Rafael e Júlia não estavam. Célia me acompanhava. Mariana coordenava tudo. Atualizei a escritura da casa confirmando que eu era a única proprietária. Registrei em cartório.
Paguei as taxas com o dinheiro que eu tinha guardado. 5.000 reais que José Carlos deixou numa poupança antiga e que eu nunca mexi. Mariana pediu cópias de tudo. Comprovante de aposentadoria, extratos bancários, documentos pessoais. Ela estava montando um dossiê. Dona Odelim, a senhora precisa entender uma coisa. Se o seu filho realmente está articulando com esse Henrique, ele não está fazendo isso sozinho. Advogado cobra. E cobra caro. Quanto? Para um processo de interdição fraudulento? Entre 30 e 50.000 reais. Meu estômago revirou. Rafael não tem esse dinheiro. Ele está desempregado faz quase 2 anos. Então ele já está contando com o dinheiro da senhora. Já vendeu a casa na cabeça dele. Voltei para casa atordoada. Fiquei na cozinha preparando o almoço no automático. Descascando batata, lavando arroz, temperando carne. Movimentos que eu fazia há 50 anos. Quando o Rafael entrou na cozinha, eu congelei. Ele pegou água na geladeira. Não falou nada. Eu também não. Mas olhei para ele. Realmente olhei. E tentei lembrar quando foi que perdi meu filho. Foi quando o pai morreu e ele não veio ao velório? Foi quando ele casou e praticamente sumiu? Foi quando eu paguei a faculdade e ele mal agradeceu? Ou foi antes? Muito antes. Lembrei de uma vez quando ele tinha uns 12 anos. A gente estava na sala, eu corrigindo prova. Ele vendo TV. De repente ele perguntou: Mãe, por que você trabalha tanto? Pra te dar uma vida boa, filho. Mas eu não pedi isso. Na época achei que era birra de pré-adolescente. Hoje percebo. Ele nunca pediu meus sacrifícios. E talvez nunca tenha valorizado por quê. Nunca quis que eu fizesse. Mas então por que eu fiz? Por amor? Ou por obrigação social? Por medo de ser julgada como mãe ruim? Por acreditar que sacrifício materno era sinônimo de amor? Sentei na mesa da cozinha sozinha, depois que Rafael saiu. Olhei para as minhas mãos. Mãos de 68 anos, manchadas, enrugadas. Mãos que seguraram giz por 42 anos. Que ensinaram tabuada, equação, função, matriz. Mãos que seguraram o Rafael bebê. Que embalaram ele quando chorava. Que fizeram comida, lavaram roupa, costuraram uniforme. E agora essas mãos estavam assinando documentos contra ele. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Liguei para Mariana. Doutora, eu não sei se consigo ir até o fim. Ele é meu filho. Mariana respirou fundo do outro lado da linha. Dona Odelim, posso falar uma coisa dura? Pode. Filho que tenta interditar mãe sã para roubar patrimônio não tá agindo como filho. Tá agindo como criminoso. E a senhora, se não se defender, vai virar vítima. É isso que a senhora quer? Não. Então continua. Assina os papéis. Faz a medida protetiva. Porque eu garanto, se fosse ao contrário, se fosse a senhora tentando roubar ele não ia hesitar em te processar. Desliguei. Ela tinha razão. Naquela noite, depois da janta, fui pro quintal. Sentei no banco de madeira que José Carlos fez há 20 anos. As roseiras estavam ao meu redor, perfumadas, vivas. Lembrei do dia que a gente plantou. Rafael era pequeno. Ajudou a cavar os buracos. Sujou a roupa toda de terra. José Carlos riu. Eu briguei de mentira, todo mundo feliz. Onde foi que eu perdi aquilo? Ou aquilo nunca existiu de verdade? Talvez eu tenha criado uma família perfeita só na minha cabeça. E a realidade sempre foi outra. Mas tinha uma coisa que eu sabia com certeza. Eu não ia desistir da minha casa, da minha dignidade, da minha sanidade. Porque se eu deixasse Rafael me roubar, eu estaria concordando com a narrativa dele. A narrativa de que mãe velha é peso, é estorvo, é coisa descartável. E eu me recusava a ser descartável. Entrei em casa, peguei o telefone. Liguei para Mariana. Doutora, pode preparar tudo. Medida protetiva,
ordem de despejo, remoção testamentária. Tudo. Tem certeza? Absoluta. Desliguei. Respirei fundo. Olhei para o teto. José Carlos. Pensei. Se você estiver me vendo de algum lugar, tomara que entenda. Eu tentei salvar nosso filho, mas não posso me perder tentando. No dia seguinte, Mariana me ligou. Dona Odelin, preciso te contar uma coisa. Investigamos esse Henrique que seu filho mencionou. Henrique Tavares, advogado criminalista. E descobrimos algo grave. O quê? Ele tem um padrão. Nos últimos 4 anos, assessorou 9 casos de interdição de idosos na região de Campinas. Todos envolvendo familiares assumindo controle de patrimônios grandes. E 3 desses idosos morreram em menos de 6 meses depois de serem internados. Senti o chão sumir. Meu filho tá envolvido com isso? Encontramos um contrato. Rafael pagou R$25 mil adiantados para Henrique. O contrato fala em assessoria jurídica para processo de curatela. A senhora seria a 10ª vítima, dona Odelin. Desliguei o telefone. Sentei no chão. Não chorei. Apenas fiquei ali, respirando. Meu filho não estava só tentando me roubar. Ele estava me colocando numa fila para morrer. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou de vez. Não era mais dor. Era decisão. Ele ia descobrir que professora de matemática sabe a diferença entre equação e execução. E eu ia resolver as duas. Mariana agiu rápido. Protocolou medida protetiva de urgência alegando risco iminente. Registrou a escritura atualizada em cartório com autenticação reforçada. Solicitou investigação ao Ministério Público sobre Henrique Tavares e possível quadrilha especializada em fraude contra idosos. Tudo isso aconteceu em 5 dias. Eu assinei papel atrás de papel. Paguei taxas. Juntei provas. Rafael e Júlia não perceberam nada, ou acharam que não tinham com o que se preocupar. Afinal, eu era só a mãe velha. A professora aposentada. O que eu ia fazer? Na sexta-feira, Mariana me ligou. Dona Odelin, o Ministério Público aceitou a denúncia. Vão abrir investigação formal. E mais, conseguimos ordem judicial para busca e apreensão de documentos na sua casa. A polícia vai segunda-feira de manhã. Eles vão prender o Rafael? Depende do que encontrarem. Mas se tiver contrato, comprovante de pagamento, qualquer prova do esquema, sim. Passei o fim de semana inteiro fingindo normalidade. Fiz almoço no sábado. Limpei a casa no domingo. Rafael mal falou comigo. Júlia ficou trancada no quarto mexendo no computador. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Rafael tinha saído cedo para reunião. Júlia estava no quarto. A campainha tocou. Abri a porta. Eram 4 policiais civis, uma mulher e 3 homens, mandados na mão. Senhora Odelin Cardoso, temos ordem de busca e apreensão, investigação de estelionato e formação de quadrilha. Júlia apareceu no corredor de roupão, olhos arregalados. Que tá acontecendo? A senhora é Júlia Tavares Cardoso? Precisa acompanhar a busca. Os policiais reviraram tudo. Computador de Júlia, documentos, celulares. Levaram tudo lacrado. Júlia tentou ligar para Rafael. Ele não atendia. Os policiais encontraram coisas. Um contrato impresso entre Rafael Cardoso e Henrique Tavares. Serviços jurídicos para processo de curatela emergencial. R$50 mil, 25 mil já pagos via transferência bancária. Encontraram também rascunhos de laudos médicos. Meu nome. Diagnóstico de provável Alzheimer precoce. Declínio cognitivo severo. Incapacidade para atos da vida civil. Tudo falso. Encontraram prints de conversas no WhatsApp. Rafael e Henrique discutindo prazos. Precisa ser rápido antes que ela perceba. Consegui um médico que assina o laudo. Depois que internar, vende a casa e a gente divide. Divide. Meu filho ia vender minha casa
e dividir o dinheiro com um criminoso. Os policiais terminaram a busca. Levaram tudo. Júlia estava pálida, tremendo. Eu não sabia de nada disso, eu juro. Mas os policiais encontraram mensagens dela também. Hoje perguntei para a vizinha se ela percebe a sogra esquecida. Anotei 3 episódios de repetição de história. Quanto tempo até conseguir a interdição? Júlia sabia. Júlia era cúmplice. Os policiais saíram. Disseram que Rafael seria intimado a depor. Júlia também. Fiquei sozinha na casa. Sentei na sala. Silêncio absoluto. Olhei para a estante. As fotos ainda estavam lá. Mas agora pareciam fotos de estranhos. Meu celular tocou. Era Mariana. Dona Odelin, deu certo. Encontraram provas. Rafael e Henrique vão ser indiciados. Júlia também. A senhora está segura. E agora? Agora a gente remove ele do testamento formalmente, troca as fechaduras e prepara a ordem de despejo. Rafael e Júlia têm 15 dias para sair da sua casa. Desliguei. Fiquei sentada ali, processando. Era real. Estava acontecendo. Meu filho ia ser preso. Minha nora também. E eu era responsável. Não, eu não era responsável. Eles eram. À tarde, Rafael voltou. 2 policiais estavam esperando na porta. Rafael Cardoso está intimado a comparecer à delegacia para depor sobre investigação de estelionato qualificado e formação de quadrilha. Vi a cor sumir do rosto dele. Do que vocês estão falando? Seu advogado vai explicar. Ou melhor, seu comparsa. Levaram ele. Júlia foi junto, chorando. Fiquei sozinha na casa de novo. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Não era solidão. Era paz. No dia seguinte, o serralheiro chegou cedinho. Trocou todas as fechaduras. Portão, porta da frente, porta dos fundos, chaves novas, brilhantes. A senhora teve problema com invasão? Ele perguntou. Pior, tive problema com o filho. Ele entendeu. Não perguntou mais nada. Quando Rafael e Júlia voltaram da delegacia, encontraram a casa trancada. Bateram no portão. Gritaram. Eu abri a janela do quarto. As coisas de vocês estão na garagem. Podem pegar. Mãe, que loucura é essa? Abre esse portão. Não, vocês têm 15 dias para sair definitivamente. Ordem judicial. Lê. Joguei os papéis pela janela. Rafael pegou. Leu. Ficou branco. Você fez isso comigo? Sua mãe? E eu, pela primeira vez em 68 anos, respondi pro meu filho com a voz mais firme que já usei na vida. Não, você fez isso comigo. E agora vai pagar. Fechei a janela. Fechei a cortina. Sentei na cama. E sorri. Porque finalmente, depois de tanto tempo doando, sacrificando, abrindo mão, eu escolhi a mim. Rafael e Júlia pegaram as coisas da garagem e sumiram. Não deram satisfação. Não pediram desculpas. Apenas foram embora com a cara de quem foi pego na mentira. Passei uma semana inteira sozinha na casa. Silêncio total. Mas era um silêncio bom. Eu respirava melhor. Dormia melhor. Comia melhor. Célia ia lá todo dia tomar café comigo. Odelin, você tá incrível. Parece outra pessoa. Porque eu sou. Eu renasci, Célia. Mas a história não tinha terminado. Numa quinta-feira de dezembro, Mariana me ligou. Dona Odelin, preciso que a senhora venha na delegacia. Rafael e Henrique foram presos preventivamente. A investigação avançou. Encontraram mais vítimas. Como assim mais vítimas? Henrique Tavares operava um esquema grande. Nos últimos 4 anos, assessorou 12 casos de interdição fraudulenta na região. Rafael era só mais um cliente. Mas tem outros. Famílias inteiras que roubaram idosos. 3 desses idosos morreram em asilos. Os outros estão internados até hoje, dopados, sem visita. Fiquei gelada. Meu filho? Meu filho fazia parte de uma quadrilha? Sim. E a senhora, se ao denunciar, derrubou todo o esquema.
O Ministério Público agora está procurando todas as vítimas. Fui até a delegacia. Dei depoimento formal. Contei tudo. O delegado me ouviu com atenção. Anotou cada detalhe. Dona Odelin, a senhora salvou muita gente ao ter coragem de denunciar o próprio filho. No corredor da delegacia, esperando Mariana assinar uns papéis, eu vi ele. Rafael. Ele estava sendo transferido de sala, algemado, acompanhado de 2 policiais. Nossos olhos se cruzaram. Ele parou. Os policiais também. Fiquei parada, segurando a bolsa com força. Rafael abriu a boca, mas não saiu som. Depois, com voz rouca. Mãe, Não. Você não vai me chamar de mãe agora. Dei um passo para frente. Os policiais ficaram atentos, mas não intervieram. Rafael, eu passei a vida inteira te protegendo, te sustentando, abrindo mão de tudo por você. E você tentou me apagar, me roubar, me matar lentamente. Eu não era pra... Eu só precisava de dinheiro. Não, você não precisava de dinheiro. Você precisava de caráter. E isso eu não posso te dar. Isso vem de dentro. Ele baixou a cabeça. Eu continuei, a voz firme, sem tremer. Quando você tinha 12 anos, me perguntou por que eu trabalhava tanto. Eu disse que era para te dar vida boa. Você respondeu que não tinha pedido isso, e eu, trouxa, achei que era pirraça de criança. Mas não era. Você realmente nunca valorizou nada. Nunca me amou. Nunca me respeitou. Mãe, eu não vim aqui por vingança, Rafael. Vim porque descobri que você fez isso com outras famílias. E não vou deixar que nenhuma outra mãe passe o que eu passei. Os policiais tocaram no braço dele, indicando que era hora de seguir. Rafael olhou para mim uma última vez. Você não vai me perdoar nunca, né? Respirei fundo. Perdoar? Talvez um dia. Esquecer? Jamais. Mas o mais importante, Rafael, é que eu me perdoei. Me perdoei por ter sido mãe demais e mulher de menos. Por ter me anulado achando que isso era amor. Hoje eu sei. Amor que anula não é amor. É autodestruição. Ele foi levado. Eu fiquei ali, parada no corredor, sentindo o peso sair das costas. Mariana apareceu ao meu lado, tocou meu ombro. Dona Odelin, isso foi corajoso. Não foi coragem, foi sobrevivência. 2 semanas depois, houve a audiência de custódia. Eu fui como testemunha-chave. O juiz pediu que eu relatasse tudo. Contei, com detalhes. A reunião, a cobrança, a ligação, o esquema, o contrato. Quando terminei, o juiz olhou para Rafael. O senhor tem algo a declarar? Rafael estava diferente. Magro, barba por fazer, olheiras fundas. Eu só queria... Eu não queria machucar ninguém. Eu só estava desesperado. O juiz foi direto. Desespero não justifica planejar a interdição fraudulenta da própria mãe. Mantenho a prisão preventiva. Rafael foi levado de volta. Júlia também estava lá, noutra sala. Ela foi solta com medidas cautelares, mas responderia ao processo. Meses se passaram. Em janeiro de 2025, saiu a sentença. Rafael. 7 anos de reclusão em regime semiaberto por estelionato qualificado e associação criminosa. Henrique. 12 anos em regime fechado como mentor da quadrilha. Júlia. 9 anos, mas recorreu. Enquanto isso, fugiu. Foi capturada 3 dias depois em Foz do Iguaçu, tentando cruzar a fronteira com documentos falsos e joias que pertenciam a outra vítima do esquema. Quando recebi a notícia da sentença, não senti alegria. Não senti tristeza. Senti alívio. Era o fim. Ou melhor, era o começo. O Ministério Público montou uma força-tarefa. O caso de Henrique Tavares virou operação policial. Operação Crepúsculo, chamaram. O nome era uma referência aos idosos que eram as vítimas. Pessoas no crepúsculo da vida, sendo roubadas por quem deveria protegê-las.
Mariana me ligou um dia pedindo autorização. Dona Odelin, o MP quer que a senhora seja testemunha em todos os casos relacionados ao esquema. Tem 8 famílias que foram localizadas. Algumas nem sabiam que tinham sido enganadas. A senhora topa? Topo. Fui. Dei depoimento em todos. Contei minha história. Mostrei meus documentos. Expliquei como descobri, como agi, como me defendi. Em um dos depoimentos conheci uma das outras vítimas. Seu Valdemar. 76 anos, ex-contador, magro demais, olhar perdido. Ele tinha sido interditado pelo genro 2 anos antes. Perdeu tudo. Apartamento de R$400 mil, carro, aposentadoria. Foi internado num asilo particular, dopado com remédios para ficar calmo. Sem visitas, sem telefonemas, sem vida. Ele foi localizado pela polícia durante a investigação e tirado de lá. Quando nos encontramos na sala de espera do fórum, ele olhou para mim e os olhos dele encheram de lágrimas. A senhora fez o que eu não tive coragem de fazer. Segurei a mão dele. Seu Valdemar, nunca é tarde. A gente ainda tá vivo. Ainda dá tempo de recomeçar. Ele chorou. Eu chorei. Mariana, ao nosso lado, também. Foi naquele momento que tudo mudou dentro de mim. Não era só sobre a minha dor. Era sobre a dor de todos nós. Os invisíveis. Os descartáveis. Os idosos que viraram moeda de troca. Voltei para casa naquele dia com uma ideia na cabeça. Liguei para Mariana. Doutora, eu quero fazer alguma coisa. Quero ajudar outras pessoas. Tem como criar um grupo de apoio? Mariana ficou em silêncio por 2 segundos. Dona Odelin, que ideia maravilhosa. Eu te ajudo. E conheço gente no Conselho Municipal do Idoso que também vai apoiar. Em 2 semanas a coisa começou a se formar. Grupo de apoio semanal. Orientação jurídica gratuita com advogados voluntários. Rodas de conversa. Espaço seguro para idosos vítimas de abuso financeiro familiar. O nome foi ideia minha. Ninguém envelhece sozinho. Decidimos que as reuniões seriam na minha casa. Na mesma sala onde Rafael me cobrou R$2.500. No mesmo sofá onde eu chorei por dias. Mas agora, ressignificado. A primeira reunião foi numa quinta-feira de final de janeiro de 2025. Célia ajudou a organizar as cadeiras. Mariana trouxe café e bolo. Eu preparei tudo com carinho. Chegaram 6 pessoas. Seu Valdemar foi o primeiro. Depois veio Dona Lourdes, que perdeu um apartamento para a filha. Seu Cláudio, cuja neta forjou uma dívida inventada. Dona Irene, que foi expulsa da própria casa pelo enteado. Seu Antônio, que teve a aposentadoria desviada pela sobrinha. Dona Marisa, que descobriu que o filho vendia os remédios dela para comprar droga. Cada um contou sua história. Cada um chorou. Cada um foi acolhido. No final da reunião, seu Valdemar levantou e disse: Pela primeira vez em 2 anos, eu não me sinto sozinho. Todos concordaram. Eu também. As reuniões continuaram. Toda quinta-feira. O grupo cresceu. 10 pessoas. 15. 20. A sala ficou pequena. Célia sugeriu usar o quintal também. Compramos mais cadeiras. Alguns traziam comida. Outros traziam histórias. Alguns vinham apenas para ouvir. E estava tudo bem. O importante era estar ali, juntos, vivos, resistindo. Eu não fui mais às audiências de Rafael. Mariana me avisou dos desdobramentos, mas eu não quis ir. Não por mágoa, mas porque percebi que minha energia não pertencia mais a quem tentou me destruir. Pertencia a quem eu podia ajudar a reconstruir. Rafael cumpre pena até hoje. Júlia também. Henrique nunca vai sair da cadeia. A idade e as condenações acumuladas garantem isso. E eu? Eu estou viva. Numa manhã de final de janeiro, enquanto preparava café para a reunião semanal, olhei pela janela. O jardim estava florido. As roseiras que eu e José Carlos plantamos há 30 anos
que secaram no inverno passado e pareciam mortas, brotaram de novo. Rosas vermelhas, vibrantes, teimosas, iguais a mim. Célia chegou trazendo bolo de fubá. Seu Valdemar trouxe flores. Mariana apareceu com uma pilha de documentos. Mais 3 casos novos para orientar. Dona Lourdes trouxe a neta que queria conhecer, a senhora que inspirou a vovó a lutar. Sentei na cadeira da cabeceira da mesa, a mesma cadeira onde Rafael me cobrou, onde Júlia anotava em caderno, onde eu me senti pequena. Mas agora, naquela cadeira, eu era outra coisa. Eu era a mulher que não aceitou ser apagada, a professora que ensinou a lição mais importante. Dignidade não se negocia. Segurei a xícara de café. A mesma xícara de porcelana que ganhei de presente de formatura há 45 anos. E bebi devagar, sentindo o gosto. Ainda quente, ainda forte, como eu. Olhei em volta. A casa cheia de gente, cheia de histórias, cheia de dor, mas também de esperança. E percebi que nunca foi sobre a casa, nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre herança ou testamento. Foi sempre sobre uma coisa: o direito de decidir minha própria história. E essa história, agora, não termina comigo. Ela segue. Em cada pessoa que senta nessa sala. Em cada idoso que descobre que não precisa aceitar ser tratado como descartável. Em cada mãe, cada pai, cada avó, cada avô que decide: não, eu não vou desistir de mim. Porque, às vezes, o maior ato de amor não é sacrificar-se pelo outro. É escolher a si mesmo. E eu escolhi. Finalmente, aos 68 anos, eu escolhi. Esta história chegou ao fim. Mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história de Dona Odelim? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, se inscreve no canal. Tem sempre uma nova chegando. Porque ninguém envelhece sozinho quando a gente tem essas histórias para compartilhar.